Olá, sejam muito bem-vindos novamente à leitura da Bhagavad Gita, a ciência suprema da nossa alma. Eu sou uma alma, Aham Brahmasmi. Coloque a mão no seu coração, a mão esquerda, e repita todos os dias: eu sou uma alma, Aham Brahmasmi. Eu sou uma alma. Verso 38, estamos lendo sobre Dhyana Yoga, capítulo 6, Bhagavad Gita, como ele foi escrito, como ele é autorizado, como ele é compartilhado da forma correta, da forma autorizada. Então, nesse início aqui da leitura, é o momento de agradecer por ter este acesso a este conhecimento tão transcendental às coisas materiais daqui da Terra, onde nós estamos com nossa cabecinha, né? Eu faço sempre a comparação com aquele bichinho que coloca a cabeça dentro da terra e fica procurando as coisas e fica ansioso para achar. E assim somos nós, ansiosos aqui nesse mundo material para achar a felicidade nas coisas materiais. E a gente não consegue, porque a gente só vai... Nós não somos um corpo, então o corpo ele pode até se satisfazer com algum prazer material, mas é finito, acaba. E a alma jamais vai se sentir satisfeita com prazeres transcendentais. Aliás, com prazeres materiais. A alma vai estar satisfeita com prazeres transcendentais. Então, por isso que a gente vai estar sempre vazio, sempre vai estar querendo procurar, colocar a cabecinha dentro da terra e ficar ali, furando a terra em busca do nada. Então, nesses versos da Bhagavad Gita, nós nos encontramos com o Senhor Supremo quando ele narra, através dos seus versos, a forma que nós, almas, podemos ser felizes. Então, a Dhyana Yoga, é o capítulo 6, mostra este caminho. Verso 38. Ó Krishna, de braços poderosos, será que tal pessoa que se afasta do caminho de transcendência não estraga seu sucesso espiritual e material e sucumbe como uma nuvem destroçada, sem qualquer posição em esfera alguma? Então, isso é uma pergunta fortíssima de Arjuna para Krishna, porque ele está em dúvida, assim como nós estamos em dúvida, e nos afastamos deste caminho que nos leva ao conhecimento de Deus, porque, repito, aqui no Ocidente nós não temos conhecimento acerca de Deus como uma pessoa suprema. A gente tem conhecimento de Deus, que Deus é uma figura, aliás, que é algo impessoal, muito longe de nós, e que Deus é punitivo, que Deus castiga, que a gente não pode ter intimidade com Deus, que a gente não pode considerar Deus o nosso amigo, que a gente não pode conversar com Deus. Então, assim, a filosofia védica, né? Veda significa conhecimento que nos leva ao conhecimento da Suprema Personalidade de Deus, a causa suprema de todas as causas, que é uma pessoa suprema, como Jesus também confirma na Bíblia. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos a imagem e semelhança de Deus, porque nós somos criados e criaturas de Deus, e nós somos pessoinhas. Então, Deus é uma pessoona, como diz meu mestre espiritual, poderoso, de braços poderosos, como foi chamado aqui por Arjuna. Então, para que a gente não estrague o nosso sucesso espiritual e a gente não sucumba e fique igual uma nuvem destroçada, ou seja, uma nuvem que não tem forma, não tem beleza, não tem nobreza, não tem nada, porque você olha uma nuvem e ela não te remete a absolutamente nada, e sem nenhuma posição em nenhuma esfera, tanto no mundo espiritual como também no mundo material. Vou fazer aqui minhas reverências. Agyana Timiranda Siya, Gyana Jena Salakaya, Shakshu Militayena Tasmai, Shri Guru Vena Mahai. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual, eu presto minhas humildes e respeitosas reverências a Shri Krishna, nosso maior mestre e guru, a Suprema Personalidade de Deus, a Srila Prabhupada, que faz todo o significado, que traduziu a Bhagavad Gita para o inglês e o inglês para mais de 100 línguas,
e onde essa Bhagavad Gita autorizada não é uma Bhagavad Gita especulada mentalmente por qualquer alma condicionada que resolve escrever sobre a Bhagavad Gita. E também faço honrarias ao meu mestre espiritual Chandramukha Swami. Então, Krishna, nesse processo aqui da pergunta de Arjuna, Srila Prabhupada nos diz no seu significado. Para progredir, existem dois caminhos. Aqueles que são materialistas não se interessam pela transcendência. Portanto, eles estão mais interessados em progresso material por meio do desenvolvimento econômico ou em uma promoção aos planetas superiores por meio de obras apropriadas. Quando adota o caminho da transcendência, a pessoa deve cessar todas as atividades materiais e sacrificar todas as formas da aparente felicidade material. Então, aqui na minha lerda e pequena inteligência que foi doada por Deus, a mente de Deus na minha mente, como é que eu entendo tudo isso? Que a gente tem que buscar transcender as coisas materiais, custe o que custar, porque quando a gente não adota o caminho espiritual, a gente vai ficar com a cabecinha enterrada no caminho material. E aí a gente não vai entender nada. A gente vai ficar perdidinho nesse mundo material. Então, nesse processo aqui, a gente deve sacrificar todas as formas de aparente felicidade material, porque não existe ninguém feliz 100%. Existem pessoas aparentemente felizes e que muitas vezes escondem suas amarguras, suas doenças, seus problemas, seus sofrimentos. Por quê? Porque justamente só olham para as coisas materiais e não procuram saber as causas espirituais de tudo que se passa nessa vida material. Então, ele continua aqui. Se o aspirante a transcendentalista fracassa, tem-se a impressão de que ele sofre duas perdas. Em outras palavras, ele não pode gozar da felicidade material nem do sucesso espiritual. Por quê? Porque aqui mesmo, dentro da Bhagavad Gita, porque a Bhagavad Gita tem 18 capítulos, mais de 600 versos, e numa das suas explicações de significado de Srila Prabhupada, ele diz que quando a gente se dirige a Deus, a gente dá 3 ou 4 passos para Deus, Deus dá 10 na nossa direção. E que Deus, ele vai continuar dando o que falta e ele vai preservar o que a gente já tem. Então, quando a gente não olha para esse lado espiritual, que é a maioria da população mundial, planetária, terrena, não olha, só olha para as coisas materiais e acha que vai levar tudo aquilo dentro da caixinha que vai para debaixo da terra. E aí a gente perde muito tempo sem querer buscar esse sucesso espiritual, de autoconhecimento. Eu sou uma alma e eu me realizo em Deus, sabendo dessa ciência suprema que transcende as coisas materiais, e aí eu nem vou ter sucesso espiritual e vou ficar enredado na matéria, achando que eu sou as coisas materiais. Por isso que ele diz, ele não tem posição, nem espiritual, nem material. Por quê? Porque ele ou busca uma coisa, ou busca outra, mas o sucesso é você estar com sua consciência dentro desse caminho espiritual, onde você vê que todas as coisas materiais que você tem são obras do divino em sua vida, são obras do Supremo na sua vida, e que você vai oferecer, por exemplo, esse livro, Bhagavad Gita como ele é, eu tenho ele, mas ele foi me dado pelo dinheiro, que eu comprei este livro, e esse dinheiro veio de quem? De Deus. Ah, não, veio do seu trabalho, você trabalhou, você tem seu salário no final do mês, que não é nem o meu caso. Mas quem criou você para trabalhar e ter o seu trabalho? Quem foi que lhe deu o seu trabalho? Então, assim, não adianta ficar especulando, porque no final de tudo, a resposta vai ser só uma, Deus. Né? Então, busque a sua posição para que você não sucumba como uma nuvem destroçada, sem qualquer posição em nenhuma das duas esferas, espiritual e nem material. Porque ou o homem vai para o espiritual ou vai para o material, mas o ideal seria estar com a mente transcendental, sabendo que tudo que eu tenho material é também transcendental a partir do momento que eu ofereço a Deus
e sei que Deus, Krishna, a suprema personalidade de Deus, é o proprietário de tudo que eu tenho. Ele não tem posição, ele é como uma nuvem destroçada. Quem? Esta pessoa que se afasta do caminho da transcendência e não se entrega a esse sucesso espiritual com consequências materiais. No céu, uma nuvem às vezes se desvia de outra pequena e se junta a uma grande. Se ela, no entanto, não consegue juntar-se a uma grande, é soprada pelo vento e flutua ao léu no vasto firmamento. Aí está o exemplo da nuvem destroçada, a explicação. Então, o caminho da percepção transcendental, onde nós, como pessoas, passamos a nos conhecer como essencialmente espiritual, parte integrante do Senhor Supremo, que se manifesta como Criador, como o Espírito de Deus localizado no coração, Paramatma, e como Bhagavan, a pessoa suprema. Então, quando você entende isso, você já começa a ter esse sucesso espiritual e transcender, e sabe que tudo que existe é dele, e não meu. Dele quem? De Deus. Para alcançar essa meta da vida através do processo em que se compreende, o Criador, Deus localizado, são necessários muitíssimos nascimentos. O caminho superlativo da percepção transcendental é Bhakti Yoga, a yoga da devoção, ou consciência de Krishna, de modo direto. Então, quando você começa a praticar Bhakti Yoga, a yoga da devoção, você começa a prestar serviço a Deus com consciência. Eu estou aqui agora lendo, esse serviço está ofertado para Deus, fazendo as minhas reverências, fazendo o mantra de início, sabendo que eu nasci nessa escura região da ignorância, esse mundo material, e que eu, através desse conhecimento transcendental, eu posso deixar de ser essa nuvem destroçada que vive aí vagando ao léu, assim como nós vivemos aqui no mundo material. Verso 39. Esta é minha dúvida, olha só. A Juna tem dúvida. Ó Krishna, e peço-te que a dissipes por completo. Então, peça a Deus que dissipe a sua ignorância. Peça a Deus que dissipe as suas dúvidas. Deus está no seu coração. Paramatma, a grande alma na pequena alma, e Deus é o observador. Ele observa, ele testemunha, ele controla, ele permite, e ele desfruta. Então, depois que eu descobri isso, eu escutei dos meus mestres essa boa nova, essa grande aventurança, bem-aventurança de saber que Deus está comigo o tempo inteiro, e esteve comigo o tempo inteiro em outros corpos onde minha alma habitou, e vai estar comigo em futuros corpos que minha alma há de habitar. Eu estou feliz. Eu estou na transcendência. Eu não preciso me preocupar mais com essas picuinhas materiais. Então, peço-te, Krishna, que dissipes por completo. À exceção de ti, não se pode encontrar alguém que possa dirimir essa dúvida. Então, à exceção de Deus em nossas vidas, não há ninguém que possa dirimir esta dúvida. Que dúvida? As nossas dúvidas. Vamos ver aqui o que Srila Prabhupada nos diz. Krishna é o perfeito conhecedor do passado, do presente e do futuro. No princípio da Bhagavad Gita, o Senhor disse que todas as entidades vivas existiam individualmente no passado, existem agora no presente e continuarão mantendo sua identidade individual no futuro, mesmo após libertar-se do enredamento material. Logo, ele já esclarecera qual o futuro da entidade viva individual. Arjuna, todavia, quer saber sobre o futuro do transcendentalista mal logrado, ou seja, aquela pessoa mal lograda, aquela pessoa que ainda não tem conhecimento espiritual e nem quer ter conhecimento espiritual, o ateísta, o materialista, aquele tolo que vive vagando, sofrendo sem descobrir por que sofre, chama-se transcendentalista malogrado. Ninguém é igual ou superior a Deus, e na certa os supostos grandes sábios e filósofos que estão à mercê da natureza material não podem se igualar a Deus. Portanto, o veredito de Krishna dirime a completa e definitiva, dirime, ou seja, com a arma do conhecimento sobre Deus, eu corto esta ignorância da minha vida e definitivamente eu retiro todas as minhas dúvidas, porque ele conhece com perfeição o passado, presente e futuro. Ele, quem? Krishna, a suprema personalidade de Deus, ou simplesmente Deus.
mas ninguém o conhece. Ninguém o conhece porque não quer conhecer. Eu quero conhecer Deus, eu venho conhecendo Deus, pouquinho a pouco, sei muito pouco ou quase nada, mas eu sei que Ele pode me ajudar a conhecê-lo mais, melhor. Somente Krishna e os devotos conscientes de Krishna, de Deus, podem conhecer as coisas como de fato são. Por quê? Porque Krishna dá a quem quer conhecimento, o conhecimento para sair da ignorância. Mas aí eu quero continuar do mesmo jeito. Fique. Eu quero continuar só pensando em coisas materiais. Esteja à vontade. Mas se você decide que não quer mais isso na sua vida e que você quer sair dessa ignorância, aí sim, vamos ao verso 40. A suprema personalidade de Deus disse ao filho de Pritha, um transcendentalista. O que é transcendentalista? Aquele que transcendeu a matéria. Ocupado em atividades auspiciosas, não se depara com a destruição, nem neste mundo, nem no mundo espiritual. Quem faz o bem, meu amigo, jamais é vencido pelo mal. Aí a gente pode dizer, nossa, essa frase eu gosto muito, meu amigo. Quem faz o bem, jamais é vencido pelo mal. Sim, mas o mal é a sua ignorância. Não é só ficar fazendo caridade, sair por aí, construindo hospitais, fazendo festa de criança, festa disso, festa daquilo, dando cesta básica, isso é tudo material. Tudo isso é material. Srila Prabhupada, nosso mestre autêntico, ele diz que a maior caridade que se pode fazer a outra pessoa é tirar a pessoa da ignorância. É muito melhor do que dar comida para essa pessoa, porque ela come hoje e amanhã ela está novamente faminta. Mas a gente não vai ficar de braço cruzado diante de tanta fome neste mundo. Mas o verdadeiro alimento é o verdadeiro pão de cada dia espiritual, que vai tirar você desta ignorância material e levá-lo de volta ao Supremo, de volta à Suprema Personalidade de Deus. Se alguém abandona todas as expectativas materiais e se refugia por completo na Suprema Personalidade de Deus, não sofre nenhum tipo de perda ou degradação. Não tem como você se voltar para Deus e se perder ou se degradar. Por outro lado, alguém que se ocupe plenamente em seus deveres ocupacionais, o não devoto, pode acabar não ganhando nada. Há muitas atividades relatadas nas escrituras quanto às costumeiras que propiciam um bom desempenho material. Supõe-se que um transcendentalista abandone todas as atividades materiais e prefira o progresso na vida espiritual. Aí, sim, vai dar o clique. Mas Krishna não quer que a gente deixe de fazer os nossos deveres materiais, porque afinal ele que nos deu esses deveres materiais, onde a gente vai ganhar o pão nosso de cada dia material para pagar nossos boletos bancários, não é isso? Porque ele fala isso aqui, Karma Yoga, ação em consciência de Krishna, que já foi estudado em capítulos anteriores, capítulos 2, se eu não me engano, ou 4, Karma Yoga, tem 2 capítulos que fala de Karma Yoga, ação em consciência de Deus, tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu dou, tudo que eu recebo, eu oferto a Deus, porque Deus é quem é o proprietário de tudo que eu não tenho absolutamente nada. E aí eu vejo as pessoas perdendo tempo com a cabeça o furão, que é aquele animal que bota a cabeça dentro da terra, com o furão, fica ali, emperrado, se preocupando com coisas materiais, quando na realidade nada que você tem, você vai levar com você, vai deixar aí para os outros. E você não sabe nem como é que os outros vão tratar aquilo que você passou a vida toda com a sua mente material ali. Então, nesse processo a gente tem que estar equânime, espiritualmente, refletido na matéria, com essa equanimidade, sabendo que Deus nos deu, Deus nos tira, Deus nos dá, Deus é proprietário. E nesse processo, pela consciência de Deus, a gente vai desenvolvendo essa perfeição elevada para que a gente atinja essa perfeição, que jamais vai ser a perfeição material. Então, ele diz aqui, consta nas escrituras que todos têm de sofrer a reação decorrente do fato de não executar os deveres prescritos, ou seja, os deveres materiais. Logo, alguém que deixa de executar adequadamente as atividades transcendentais e espirituais sujeita-se a essas reações. Por quê? Porque a lei do espírito precede a matéria. Não é a lei da matéria precede o espírito, não.
Então, tudo acontece primeiramente espiritualmente, até chegar no plano material. E são leis que não foram criadas pelas almas condicionadas, esses juízes, esses legisladores condicionados, que estão até aqui de pecados, digamos assim, e que não falam nem um pouco, nem um tico sobre Deus. Não, essas leis foram criadas pelos grandes mestres, pelas almas realizadas em Deus, pelas almas que estão em plena consciência de Deus e que trabalham para Deus continuamente, era após era, trazendo para nós aqui a salvação, para que a gente saia desse enredamento material e que a gente se volte para Deus, custe o que custar. Eu estou ali com minha mente pensando em Deus, porque Deus é o meu objeto do meu pensar, do meu sentido, do meu agir, em consciência de Deus, em consciência de Krishna, como é chamado. Então, quem pensa em Deus jamais vai perecer. E quando a gente se ocupa e exerce essas funções e oferece os nossos deveres a Deus, nossos deveres materiais, nós vamos necessariamente estar pensando nele, nós vamos estar necessariamente em consciência dele. Então, Srila Prabhupada diz aqui, para terminar, pode-se dividir a humanidade em duas seções, as pessoas reguladas e as não reguladas. Preste atenção. Aqueles que só se ocupam em gozos sensoriais animalescos e sem conhecimento sobre sua próxima vida ou sobre a salvação espiritual, pertencem à seção não regulada. Então, veja onde você está. Vou repetir. Aqueles que só se ocupam em gozos sensoriais materiais animalescos, chamados aqui por ele, sem conhecimento sobre sua próxima vida ou sobre a salvação espiritual, pertencem à seção não regulada. E aqueles que seguem os princípios da salvação e aqueles que seguem os princípios, conhecendo os deveres prescritos nas escrituras sagradas, inclui-se na seção regulada. Quem é você? Regulado ou não regulado? Você segue os preceitos escritos nas escrituras? Faça uma revisão. A seção não regulada, tanto civilizada quanto incivilizada, instruída e não instruída, forte e fraca, está cheia de propensões animais, ou seja, instintos animalescos. Suas atividades nunca são auspiciosas, porque enquanto gozam as propensões animais, comer, dormir, defender-se e acasalar. Por isso que Srila Prabhupada fala animais, porque quem faz isso é um animal. Eu tenho um gato aqui em casa, ele dorme, come, se defende e não acasala porque foi castrado para ele não ficar tão ansioso. Mas quem come, dorme, se defende e acasala é a mesma coisa de um animal. E o que é que a gente tem de evoluído? Nada. A evolução só vem quando a gente segue as instruções reguladas das escrituras. Né? Então, ele diz, comer, dormir, defender-se e acasalar-se, essas pessoas permanecem perpetualmente na existência material, que é sempre miserável. Por outro lado, aqueles que são regulados pelos preceitos das escrituras e que assim elevam-se aos poucos à consciência de Deus, com certeza progridem na vida. Então, gente, vão para a regulada, que é a melhor coisa que vocês podem dar de presente a vocês mesmos como alma. Aqueles que seguem o caminho da prosperidade podem se dividir em 3 seções. Agora, a prosperidade. Os seguidores das regras e regulações das escrituras que estão gozando prosperidade material. Por quê? Porque se você está bem espiritualmente, tudo está bem materialmente. Aqueles que estão tentando encontrar a maneira de libertar-se definitivamente da existência material, não nascer mais neste mundo material, cheio de doença, pobreza e conflito. E o terceiro, aqueles que são os devotos em consciência de Deus, aqueles que pensam em Deus, em Krishna. Assim, aqueles que seguem as regras e regulações das escrituras a troco de felicidade material podem ser divididos em 2 classes. Pessoas que usam a religião para obter benefícios materiais. Vamos aqui. Os que são trabalhadores frutíferos que não desejam desfrutar do gozo sentido. Então, Deus me dê isso porque eu preciso desfrutar daquilo. É uma classe. E o outro que diz, graças a Deus, Deus, o Senhor me dá o pão nosso de cada dia. E fica feliz. Então, qualquer atividade que não visa a autorrealização em Deus, ou não liberte você do conceito de vida corpórea material, não é em nada auspiciosa. Então, uma religião que não leva você a se libertar desse cativeiro terreno,
aqui nas escrituras védicas está dizendo que não é auspiciosa. Por quê? Porque ela não leva você à sua libertação, a libertação da sua alma desse cativeiro terreno. Você vai ficar enredado aqui, porque a minha religião, eu tenho muitas coisas materiais. Pois é, e vai ficar tendo material, e vai ficar nascendo e morrendo aqui. Por quê? Porque você não é um corpo, você é uma alma. E a alma vai estar sempre voltando aqui para enterrar a cabecinha na terra, como um furãozinho, e ficar lá, ó, futricando e querendo só ter coisas materiais para o gozo dos sentidos, e comendo, dormindo, bebendo, se defendendo e acasalando, como um próprio animal nos seus instintos animais. Então, nesse processo de consciência de Krishna, consciência de Deus é uma atividade auspiciosa. Qualquer um que queira voluntariamente e aceite todos os incômodos físicos para progredir no caminho da consciência de Deus, pode se considerar um transcendentalista perfeito que se submete a rigorosas austeridades, seguir regras e regulações para estar em consciência de Krishna. É importante e deve ser escolhido por aquele que realmente quer evolução espiritual e não ficar enredado como um furãozinho nas coisas materiais. É isso, minha gente. Vamos se tornar pessoas reguladas em Deus, pensar em Deus e nunca esquecer de Deus, entregar tudo para Deus, porque nós não temos absolutamente nada. Nada, nada e nada. Vai dar em nada. Daquilo que eu pensava em encontrar. Isso é uma música de Gilberto Gil, que pode ser colocada aqui nesta leitura de hoje da Bhagavad Gita. Gratidão.